Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao podcast MAR. Eu sou o James Franco e aqui apresentamos o MAR, Método Advocacia Revolucionária, um lugar onde o jovem advogado e a jovem advogada descobrem os segredos do sucesso profissional. Bom, se você está aqui pela primeira vez, já se inscreve no canal, dê o seu like e compartilhe. O tema de hoje é mercado jurídico para o jovem advogado e a jovem advogada. Bom, quando falamos então em mercado jurídico para você, jovem advogado e advogada, nós temos que relembrar que você vem de uma graduação, né? Nós, profissionais do direito, viemos de uma graduação de 5 anos, mas nós não cursamos essa graduação dentro de uma bolha. Nós não nos apartamos da vida para estudar direito. Não. Nós temos uma vida. Então, quando eu trato desse assunto dentro do nosso método MAR, Método Advocacia Revolucionária, um lugar mesmo em que você, jovem advogado, jovem advogada, se descobre na carreira, se destrava na carreira, descobre segredos, se aprofunda, abre o pensamento, a mente, o seu olhar para o universo jurídico. Eu não chamo só de mundo jurídico, mas eu chamo de universo jurídico. As possibilidades, elas são imensas. E nós vivemos um momento único, um momento onde as informações, elas estão disponíveis, mas elas estão disponíveis embaralhadas. Elas estão disponíveis e estão misturadas, mescladas, escondidas. Alguns, talvez os sortudos, têm essa informação muito pronta, muito rápido, porque muitas vezes vem de uma família de juristas, filho de um juiz, filho de um advogado, filho de um promotor, ou tem mãe advogada, ou já é a segunda, terceira geração de um escritório de advocacia, ou de uma profissão correlata, né, a esse universo jurídico. E essa criança, esse jovem, ele já vai se enxergando, ele já vai se percebendo, ele vai conhecendo as tramas, os caminhos, os labirintos da profissão, né? Esse mercado jurídico. Então, para alguns, eu digo que o mercado jurídico é natural. Conhecer uma área de atuação, um nicho de mercado, um nicho jurídico, conhecer uma área que vai trazer mais rentabilidade, mais conforto financeiro, ou uma área de aproximação, segundo o qual ele gosta, né? Ele se apaixona, ele deseja. Para muitos, ou para alguns, isso é automático. Mas o que eu tenho percebido é que para uma grande, né, maioria, uma quantidade muito gigante mesmo de estudantes de direito, jovens advogados e advogadas, é que quando se formam, né, quando passam no exame da OAB, impossibilidades, né, do que possibilidades. Encontra medo, encontra desespero até, encontra um desemprego, ou encontra um salário baixo, ou não tem coragem de abrir o seu escritório, ou não sabe como começar. Então a gente tem uma série de travas que faz com que esse jovem advogado e essa jovem advogada realmente entre no campo de batalha, se coloque no mercado para a sociedade como um profissional agora que vai desempenhar essa belíssima profissão de advogado, de advogada. É claro que no nosso método MAR a gente apresenta os vários campos do direito, não apenas o campo para o advogado e a advogada. A gente tem outros vídeos onde você, né, vai perceber que o mapa do exercício profissional jurídico ele é grande, mas nem sempre o graduando, formado ali, né, o bacharel em direito, o jovem advogado, a jovem advogada, ele conhece esses caminhos. Então, quando eu trago essa mentoria, né, porque é uma mentoria, é um lugar onde a gente fala a real para o jovem advogado, a gente abre o castelo do mundo jurídico, do universo jurídico,
para que esse jovem advogado, né, essa jovem advogada, eles realmente conheçam todo esse universo por dentro. Aqui a gente não esconde informação, aqui a gente entrega o que tem que, né, ser entregue. Aqui é um canal, é um lugar onde você vai ter então acesso a coisas que no momento da graduação não era possível. Porque não é o local próprio, né? Eu sempre uso algumas metáforas para que o estudante de direito ele perceba de uma maneira muito rápida, né, quais são as possibilidades pós-formatura, pós-exame da OAB. Uma das metáforas que eu uso é a seguinte: o curso de medicina, né, eu uso o exemplo do médico como exemplo, o curso de medicina forma médico, não forma dono de clínica, não forma um empreendedor, dono de um hospital, não forma. Claro que esse médico, quando ele desejar ter uma clínica, ter um consultório, ter um hospital ou abrir uma empresa de exames, enfim, né? Ele vai ter que buscar outras competências para que ele se desenvolva no mercado. O mercado é feroz, o mercado é competitivo, o mercado ele não dá muitas chances, né? Os bons se estabelecem, isso é uma máxima do capitalismo, os bons se estabelecem. E os maus, os ruins vão ficando para trás. Então a gente forma muitos bacharéis em direito, mas faltam competências para o exercício profissional. É disso que nós estamos tratando hoje, né? Quando eu falo então desse jovem advogado, dessa jovem advogada, né, quando eu trago esse histórico então desse aluno que ele não cursou direito dentro de uma bolha, de uma cápsula, não. Eu preciso retomar esse histórico de vida, dizendo a ele que ele veio de uma família, ele veio de uma igreja, ele veio de um clube, ele veio de um ensino médio, ele veio já de uma outra empresa, né, onde às vezes ele até hoje trabalha nessa mesma empresa, até hoje ele frequenta essa mesma igreja, até hoje ele frequenta esse mesmo clube, joga futebol com os amigos. Então esse jovem advogado e essa jovem advogada, eles possuem uma vida ampla, complexa, uma vida estruturada, mais ou menos, uma vida onde ele participa de festas, participa de batizados, participa de aniversários, né, participa de eventos. Então ele é um pertencente a uma sociedade. Eu me lembro de que eu sempre dou também essa dica para os nossos estudantes de direito, de que na nossa sociedade vender é muito importante. Tanto é que você tem lá, né, no Código Civil essa parte do vídeo, o estudante de direito ou jovem advogado e advogada vai entender bem, né? O artigo 481 lá do Código Civil traz o conceito de contrato de compra e venda. Então o contrato de compra e venda ele é aquela relação, né, entre duas pessoas onde um se compromete a entregar certa coisa em troca do outro que promete entregar certo preço em dinheiro. Então, quando a nossa sociedade ela se calcou, ela se posicionou nessa relação de troca de coisas, aonde nós refinamos esse conceito, né, e criamos a figura do dinheiro, virtualizamos então uma coisa, chamamos essa coisa de dinheiro, e o dinheiro passa então a ser a moeda de troca para com as coisas e para com os serviços. Eu brinco com os colegas dizendo que não há nada novo debaixo do sol. Por quê? Porque nós não conseguimos criar nenhum mecanismo diferente para a gente ter coisas e serviços. A gente não tem. A gente realmente não possui uma outra forma. Existe a benemerência, existe a caridade, existe a esmola, existe o serviço social, existe a seguridade, a assistência social. Tudo bem, eu entendo tudo isso. E isso também a gente estuda em direito, né? Direito constitucional, a ordem social, tudo bem, né? Mas o nosso foco aqui não é falarmos sobre o direito propriamente, mas é trazermos para o jovem advogado e para a jovem advogada riquezas de informações que ele realmente vai poder se destravar na carreira. Então esse jovem advogado e essa jovem advogada, ele precisa de antemão fazer um mapeamento de onde é que ele circula, de onde é que ele veio de formação,
né? De onde é que ele realmente possui os seus contatos semanais, diários, mensais. Quando eu comecei na carreira, eu andava, eu caminhava, eu colocava os meus cartões no bolso, né? No bolso, e eu visitava pessoas. Então, eu me apresentava como um advogado, porque eu passei a ser aquele advogado e eu me apresentava mesmo para as pessoas: olha, eu sou advogado, estou trabalhando nessas áreas, por favor, se o senhor precisar, né, estou à disposição. Então, uma primeira dica que eu dou é: circula, ande, se apresente no universo em que você faz parte. E cria algumas alavancagens. Como são essas alavancagens? Uma das alavancagens que eu usei muito é o network. Né? Eu comecei a visitar pessoas-chaves que tinham um perfil melhor que o meu, maior que o meu, mais abrangente que o meu, um acesso aonde eu não tinha. E essa pessoa passava a ser a minha ponte para eu conquistar outros clientes, outras pessoas, para eu ser conhecido em outros lugares. Essa semana mesmo eu estava no supermercado fazendo uma compra e eu encontrei um amigo antigo da infância e ele tira um cartão do bolso e diz: agora eu conquistei o meu sonho, que é me tornar um dentista. Então hoje eu trabalho, né, como dentista. Se você estiver precisando, eu estou à disposição. E para mim é fantástico, por quê? Porque ele é um amigo, a gente hoje tem ele no WhatsApp, tem um cartão, tem um endereço, tem um telefone. Se a gente precisar indicar alguém, se a gente tiver uma necessidade, ele é uma das pessoas que está então na nossa memória. Ele, fazendo isso, ele vai sim conseguir os seus clientes, vai sim ser lembrado e vai sim estar no mercado. Você, jovem advogado e jovem advogada, deve estar se perguntando: como é que eu sei disso? Bom, primeiro porque eu já fui um jovem advogado, ok? Eu passei pelo drama de ter cursado Direito, passado na OAB e ter entrado no mercado de trabalho, ter encarado, né, toda essa imensidão jurídica que nos cerca. Então, quando eu trago esse assunto, quando eu me dispus a trazer esse assunto, né, no MAR, criar o MAR, o método Advocacia Revolucionária, é porque eu detectei a necessidade que uma infinidade mesmo de jovens advogados realmente precisa, né, ter essa consciência, ter acesso a essas informações. Então, se eu, né, falar sobre o meu histórico, por exemplo, de vida profissional, eu conheço esse objeto, né, de análise que a gente diz aqui, que é o mercado jurídico, a formação jurídica, o MEC, né, as regras do MEC para o curso de Direito, a dinâmica com os professores, a dinâmica com os alunos, a dificuldade da OAB, o mercado em si, né, todo ele, seja ele de nicho, seja, né, a advocacia clássica, generalista, sejam as áreas correlatas ao direito, né, à advocacia, seja algumas áreas até que usa, né, o curso de direito como uma base, uma grande base para se construir então uma profissão, enfim. Mas isso eu explico no outro vídeo. O nosso objeto hoje aqui é o mercado, né, o mercado jurídico. Onde é que esse profissional ele vai trabalhar? Bom, quando eu falo em jovem advogado, jovem advogada, eu não quero dizer que tem que ser um jovem advogado, né, ou advogada de idade, não. Pode ter 60 anos, 70 anos, mas ser um jovem advogado. Ou pode ter 22 anos, 23 anos, recém saído da faculdade, já logrou êxito na OAB e se tornou um jovem advogado. Quando eu trago esse tema, então, jovem advogado, jovem advogada, é porque o jovem, ele ainda não experimentou e ele não conhece alguns caminhos que o método MAR se prontifica a entregar para esse jovem. Então, como é que eu descobri todo esse mercado jurídico? Primeiro, como eu disse agora há pouco, eu fui um desses jovens advogados. Eu passei por toda a dificuldade
e por toda a luta, né, que um jovem advogado e uma jovem advogada passa. Depois eu fiz especializações, mestrado, né, vim dar aulas em universidade, cheguei a coordenar cursos, né, de direito, pós-graduação, né, já trabalhei com pós-graduação. Então, a gente conhece tanto o material humano que chega para fazer um curso de direito, a gente conhece a estrutura interna de um curso de direito para formar esses jovens advogados, essas jovens advogadas, esses bacharéis. Eu conheço as regras do MEC que fiscaliza, que exige, que, né, toda aquela implementação então que o estudante de direito sequer ele compreende. Ele na realidade não sabe que ele está submerso a uma grande estrutura. O jovem estudante, né, o estudante, a estudante, ele é uma pequena parte de uma grande estrutura e ele não tem consciência disso. Então eu digo que o jovem advogado, a jovem advogada, ele precisa de uma mentoria, ele precisa de um guru, ele precisa de um mentor, de um irmão mais velho, de um amigo, de um professor. Eu sempre trago essa provocação para os nossos estudantes, para os nossos alunos, da seguinte forma: os seus professores são aqueles que vão possibilitar uma verdadeira ponte para onde você está hoje e aonde você quer chegar. Eles são mais experientes, eles conhecem as áreas, eles trabalham em vários setores, em várias áreas, em vários campos. Use isso ao seu favor. Como? Toma um café, come um doce, bate um papo, liga, manda um WhatsApp, manda uma mensagem, manda um e-mail. Converse, estabelece um contato, não perca essa riqueza. O ambiente de universidade é um ambiente muito rico, então não perca isso, realmente use isso ao seu favor, Então, quando a gente fala em mercado jurídico, a gente tem uma visão que vem de uma experiência de 25 anos dentro de todas essas áreas, né, que eu acabei de falar. O jovem advogado, ele sai com um pedaço pequeno de visão de todo o mercado. Então, se ele for mentorado, se ele, né, realmente tem uma conversa real ali, caneta no papel, e estrutura alguns caminhos, ele consegue trazer alguns medos, alguns desejos, algumas intenções, algumas provocações, que esse mais experiente e esse conteúdo, ele se destina a isso, a trazer para você, jovem advogado, jovem advogada, provocações, trabalhar os seus medos, trabalhar seus desejos, ampliar a sua maneira de ver, de perceber, né, o mercado jurídico, trazer você para uma realidade, abrir o castelo, para você realmente entender o castelo por dentro, os quartos, né, as antessalas, as salas, as cozinhas, os jardins, porque é grandioso, é muito grande. O jovem advogado e a jovem advogada conhecer o mercado antes de começar a atuar. Porque a gente trabalha a metodologia de um plano de negócio. O jovem advogado e a jovem advogada precisa compreender que a atividade profissional da advocacia e a amplitude dessas áreas, né, as áreas correlatas, advocacia de nicho, advocacia clássica nos seus 3 níveis, ou como empregado de um escritório de advocacia, né, ou como alguém que vai se preparar para o concurso público, ou outras áreas mesmo. Eu vou ser um empresário, eu vou abrir um negócio, né, eu vou usar todo o arcabouço que eu aprendi no direito para poder me possibilitar um desenvolvimento de uma carreira, de um negócio, de um comércio, de uma fábrica, enfim. Por que então você, jovem advogado, precisa conhecer o mercado? Porque você vai atuar no mercado. Se você não sabe o mercado, não sabe o tamanho, não sabe a abrangência, não sabe as possibilidades, não sabe as variações, não sabe os caminhos, você fica refém de um não saber, refém de às vezes passar um cliente tão bom pelas suas mãos que você nem se atentou. Né? Eu me recordo, por exemplo,
de quando eu não militava na área de direito previdenciário, eu odiava direito previdenciário. Eu tinha dó dos advogados previdenciaristas, porque ficavam lá na fila da Previdência, né, do INSS. Ah, tolice a minha, né, porque depois de alguns anos eu descobri que eram os advogados que mais ganhavam dinheiro na minha região. Conheça e vai chegar mais longe. Conheça e vai poder escolher entre uma área, entre outra área, entre outra área. Então, o MAR, o método Advocacia Revolucionária, ele abre os seus olhos, ele abre a sua mente, ele transforma você por dentro, fazendo com que o seu sonho de faculdade, de graduação, o sonho, né, de trabalhar num escritório com ar-condicionado, o sonho de ser uma advogada, de ser um advogado, abrir escritório, ser autônomo, ter uma banca de advocacia, ou abrir uma imobiliária, ou se tornar um síndico profissional, ou ser um empresário, um médio empresário, um pequeno empresário, um grande empresário, não importa, não importa. As possibilidades que o curso de Direito te dá são imensas. Então, jovem advogado, conheça o mercado de atuação. É importante, é fundamental. E eu tenho dito isso, né, sempre aos nossos alunos, aos nossos estudantes, aos nossos mentorados. A gente realmente abre essa visão, implanta, né, nesse jovem advogado essa chama, possibilitando a ele, pavimentando a ele esses caminhos, né, para que ele realmente vá pisando num chão muito sólido. James, mas por onde é que eu começo? Eu sou um jovem advogado, eu sou uma jovem advogada, passei na OAB, peguei, né? Fui na solenidade, prestei meu juramento, estou aqui com a minha carteira da OAB. Por onde que eu começo? Bom, eu sou suspeito em falar, né? Mas comece pelo MAR, método Advocacia Revolucionária. Comece me ouvindo, comece se expondo aos nossos conteúdos grátis, por exemplo, como esse vídeo. Então a ideia é trazer tanta informação, mas tanta informação, que realmente vai fazer sentido, vai te ajudar, você vai sofrer menos. Não é milagre, mas é o caminho. É claro que não é milagre, mas é o caminho. Bom, primeiro, converse com os mais antigos, procure seus professores, procure um velho advogado, um advogado sênior, um advogado meia-idade, uma advogada, um juiz, um promotor, um desembargador aposentado. Procure pessoas, um empresário, um médio empresário, um síndico profissional, um dono de imobiliária, né? um dono de um escritório de cobrança, alguém que trabalha num departamento de recursos humanos de uma empresa, alguém que é especialista na área previdenciária, na área de direito médico, né? Na área de direito desportivo. 2. Participe de congressos, seminários, cursos. Hoje tudo está na internet. Tudo que é bom, tudo que é ruim, selecione, monitore, busque, garimpa. Tem que fazer alguma coisa, tem que se levantar, tem que se movimentar. Quem não se movimenta, né, água parada cria bicho, né, boca aberta entra mosquito, né, acorda, né, tu que dormes. Levanta, vai medir estrada, faça alguma coisa, né? Saber não ocupa espaço. Faça um curso, vá numa palestra, participe de uma das comissões da OAB. A OAB hoje tem comissão do jovem advogado, tem comissão da mulher advogada, tem comissão do direito desportivo, tem comissão de direito previdenciário, do direito penal, do direito de família. Tudo isso para quê? Para você se cercar de pessoas que falam a mesma língua que você, que respira o mesmo ar que você. Então é fundamental você cada vez mais andar com seus iguais, perceber que esse mundo jurídico ele existe e está em plena atividade. E para a gente finalizar então o nosso conteúdo de hoje, eu vou dizer a vocês que o céu é o limite, as possibilidades são imensas. Jovem advogado, jovem advogada, acredita, vai dar certo. Né? Por incrível que pareça, uma das sementes que eu tento brotar, plantar, regar, germinar, não cuidar para ninguém arrancar do coração do jovem estudante, da jovem estudante,
do jovem advogado, da jovem advogada é a crença. Acreditar. Crença positiva. A gente acredita em tanta coisa errada, né? Falam tantas informações tortas, né? A maledicência, a inveja, a angústia, o medo, a procrastinação, a palavra negativa, o não, 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 não. Chega! Vamos falar sim, 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 sim. Vamos acreditar que vai dar certo. Ah, eu não acredito. Então, compra um livro, assiste um filme, vai numa palestra. Alguma coisa você precisa fazer para você acreditar. Começa confessando para você que você não acredita. Então descubra que você não acredita. E aí você começa a falar ao contrário. Eu acredito, eu acredito, eu acredito, eu acredito. Trabalha isso em você. Trabalhe sua mente, trabalhe seu coração, trabalhe seu conteúdo. Porque no mercado de trabalho são imensas as possibilidades. Eu me lembro que quando a minha mãe era viva e eu ainda era muito criancinha, eu disse a ela: mãe, compra que é promoção. A promoção nunca acabou. Muda de nome, Black Friday, Week Friday, é off, é isso, Eu vou morrer, talvez com 70, 80, 90 anos, não sei, e o mundo vai continuar. E as possibilidades vão estar sempre aí à disposição. Uns se levantam, vão, fazem e acessam. Outros dormem, choram, reclamam e vivem de migalhas. Não sei qual caminho você vai escolher. Ok? Terminamos então aqui o nosso conteúdo. Um grande abraço e até mais. Até a próxima.